Encontrei na Avenida Rosa, Rua 32, shortinho em alfaiataria por apenas R$ 30 naquela mega promoção. Deixa eu estar mostrando para vocês. Todo trabalhado na alfaiataria. E as blusinhas, vejam, cada uma mais linda que a outra, por apenas R$ 30. A alfaiataria você encontra naquele preço que cabe no seu bolso. Na Avenida Rosa, Rua 32. Você pode estar montando o seu look por apenas R$ 60. Você que é novo por aqui, curte, comenta, compartilha. Me segue aí para mais conteúdo como esses. E vejam as blusas de R$ 30. Não poderia deixar de mostrar para vocês as blusas de R$ 30. E o short em alfaiataria de R$ 30 naquela mega promoção. Vejam esse verde, como ele está super elegante.